Fala galerinha, Patrícia Fagundes por aqui e hoje a gente vai falar de 36ª rodada de Campeonato Brasileiro que acontece neste domingo e segunda-feira. Embora o Corinthians tenha se consagrado campeão já nessa última rodada, nós temos aí uma reta final muito interessante, muito envolvente, até porque as equipes precisam, algumas de sua vaga na Libertadores de 2018 estão nessa briga e as outras precisam fugir do rebaixamento, fugir da Série B no próximo ano. Então nós temos alguns jogos muito interessantes e bem animados nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Vamos aos palpites. O primeiro palpite fica para o jogo entre Santos e Grêmio que acontece no domingo. O Santos vem de 3 derrotas, 2 delas de virada. Tanto lá o Vasco que venceu na Vila Belmiro por 2-1 e depois o último jogo o Bahia venceu de virada também por 3-1 a equipe do Santos. O Santos vem se mostrando uma equipe agora nessa reta final muito displicente, parece que a equipe meio que largou o Brasileirão e principalmente quando se fala em displicência se lembra do Lucas Lima, que o atleta realmente parece ter largado de mão nessa reta final aí a equipe do Santos e não está se importando muito com a equipe, tanto que praticamente não se vê o Lucas Lima em campo nesses últimos jogos do Santos, então o atleta baixou muito de rendimento. Já o Grêmio tá com a cabeça totalmente no jogo da Libertadores, o jogo de ida que acontece na próxima semana, no dia 22 de novembro, contra o Lanús da Argentina. O Grêmio recebe em Porto Alegre o Lanús e aí depois, no dia 29, faz o jogo de volta lá na Argentina, que é a final da Copa Libertadores. Então, para esse jogo, o Grêmio entra com um time reserva em campo. Embora seja um time reserva, esse time tem nomes como Michel, como o Everton, como o Jael, que também vem se destacando. O Everton, acredito que, na minha opinião, deveria estar no time titular do Grêmio no lugar do Fernandinho, mas vem conquistando espaço. Então, esse time do Grêmio não é um time tão abaixo do esperado. Então, mesmo sendo um time reserva, ainda assim é um bom time, é uma boa equipe que vem enfrentar o Santos. Para esse confronto, levando em consideração esse momento ruim, esse momento complicado do Santos, a defesa fragilizada, muito fragilizada da equipe do Santos, inclusive o David Braz voltou de lesão no último jogo contra o Bahia e novamente teve que sair no jogo contra o Bahia, provavelmente aconteceu de se lesionar de novo. Para esse jogo aqui, eu fico com o palpite do ambos marcam entre Santos e Grêmio, pelo fato de que o Santos vem se mostrando uma equipe muito fragilizada nessa reta final e essa equipe do Grêmio, mesmo sendo a reserva, eu gosto bastante dessa equipe, eu acredito que essa equipe tem poder ofensivo. Talvez, eu acredito que essa equipe do Grêmio não vença. Eu acredito que não vença lá na Vila Belmiro, mas com certeza vai complicar um pouco aí a vida do Santos, até porque o Santos precisa vencer, porque está com a sua vaga para Libertadores ameaçada. Mas o meu palpite fica no ambos marcam a 1,95 na casa de apostas Betson. O segundo palpite fica para o jogo entre Sport e Bahia, também no domingo. Esse jogo é muito interessante para a gente fazer algumas apostas. O Sport está na 18ª posição, está na zona de degola e precisa vencer a todo custo. Mas do outro lado a gente tem o Bahia que está na 9ª colocação e agora está brigando por vaga na Libertadores, algo que não se esperava do Bahia até algumas rodadas atrás, mas a equipe mostrou um rendimento muito acima nessas últimas rodadas e vem se destacando nessa reta final de Brasileirão. Então, para esse jogo, eu gosto muito de uma aposta que eu ambos marcam, com odds a 1,68 na casa de apostas Betson também. Eu não descarto a possibilidade de mais de 2,5 gols, gosto muito dessa aposta, porque a gente tem duas defesas muito frágeis em campo, tanto o Sport quanto o Bahia. E para o Sport, um empate não é o suficiente, o Sport precisa vencer, precisa se expor e com certeza vai dar espaço para o Bahia, e o Bahia tem sido bem fatal no contra-ataque. Então, eu acredito para esse jogo aí, o meu palpite fica no ambos marcam, gosto do mais de 2,5 gols, mas fica no ambos marcam, odds 1,68 na casa de apostas Betson. Outro fator que justifica essa minha aposta é que o Sport levou gols nos últimos 9 jogos de 10
em casa. E o Bahia também levou gols fora de casa. Nos últimos de 10 jogos, levou gols em 9 jogos. Então são defesas bastante fragilizadas. As duas defesas estão entre as piores do Campeonato Brasileiro. Então ambos marcam. É uma aposta bem interessante para esse jogo. E o terceiro palpite fica para o jogo entre Fluminense e Ponte Preta, que acontece na segunda-feira. É um jogo em briga direta pela zona de rebaixamento entre essas duas equipes. O Fluminense está numa situação um pouquinho mais confortável, mas ainda tem chances de rebaixamento. A equipe está na 15ª posição, já a Macaca está na 17ª posição e briga aí pela zona de degola, briga para sair dessa fase complicada que vive a Ponte Preta. Para esse confronto, eu gosto muito da possibilidade de mais de 2,5 gols, pelo fato de que as duas equipes precisam de uma vitória. O Fluminense, pelo momento, a Ponte Preta vencendo o Fluminense tem mais chances de rebaixamento. E da mesma forma, caso o Fluminense vença a Ponte Preta, praticamente afunda aí a Ponte na zona de rebaixamento. Então um empate, um ponto para cada lado, não é algo interessante para nenhuma dessas duas equipes. Então eu acredito que a gente vai ter um jogo aberto, e ainda também pelo fato de que são duas defesas muito vazadas no Campeonato Brasileiro. Então para esse jogo, meu palpite fica no mais de 2,5 gols, com odds a 2,18, é um retorno de 118% na casa de apostas Betson. E é isso aí, galerinha, esses são os meus palpites para a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, que acontece no domingo e na segunda-feira, e nos vemos nos próximos palpites. Um abraço e até mais!